Como eu falei para vocês, a dualidade aí ela é fundamental aí em otimização, tá? Inclusive aí na programação linear, né? A gente está interessado em dualidade por vários motivos. E agora a gente vai estudar dois deles, tá? Como eu falei para vocês, um pode ser resolver o problema dual é mais fácil do que resolver o primal, tá? Para a gente aqui isso vai ser de grande importância, tá? De repente você pega um exercício ali, pode ser que resolver o dual dele seja mais fácil. E a gente vai ver também uma outra perspectiva para o método simplex. Até então a gente falava de custo relativo, calcula um vetor multiplicador P, isso era uma coisa meio mágica, agora a gente vai ver que não. A gente vai ver que isso vem da dualidade. Bom, começando então, né? Imagina que você foi resolver um exercício e, né, se deparou com esse problema aqui, ou sei lá, né? Você foi resolver sua prova, recebeu lá a prova, né? E aí, de repente, o Munari colocou esse exercício lá na prova. Resolva pelo método simplex. Um cara que tem aí 2, 4, 6, 7 restrições. Morri! Você vai falar, não, o Munari tá de brincadeira comigo. Não é possível, né? Imagina a base do simplex para resolver isso daqui, né? 7 restrições vai ser uma matriz 7 por 7. Imagina você invertendo essa matriz, escrevendo essa matriz, multiplicando, né? Imagina se não tiver nem ajuda de um software aí, tiver que fazer tudo isso à mão, né? Imagina se está usando o Tableau. Meu Deus, acabou o mundo, tá? Mas passou o desespero, você respirou fundo e teve uma ideia. Né? Você falou, olha, e se eu calcular o dual? Né? E você lembrou daquela aula do Munari lá de calcular o dual? Você falou, olha, eu vou pensar que, na verdade, esquece o W, é P. E eu quero achar o dual deste problema aqui. Todo problema de programação linear tem um dual associado. Aí você vai lá e fala, tá, então vamos achar o dual deste problema. Ó, se eu fizer lá, né, todos os passos que a gente já fez, usa a tabelinha de conversão, eu vou chegar nesse dual. Agora trocou, né? O primal em P, o dual em X, não importa. Todo problema tem o seu dual. Toda tampa tem a sua panela. Agora, olhando para esse problema, você fala, poxa, Munari, né, ele tentou me enganar aqui, mas eu fui mais esperto. Olha aqui, se eu aplicar o simplex aqui, eu tenho 3 restrições de fato, né? Eu tinha 3 variáveis lá no primal, tenho 3 restrições aqui nesse dual. Agora a minha base, né, lá no meu simplex, vai ser 3 por 3. Ah, que maravilha. Agora, né, eu consigo resolver esse exercício, vou fazer algumas iteraçõezinhas aqui e vou achar a solução ótima. Esse é um exemplo, né, de que resolver o dual pode ser mais fácil que resolver o primal. Pera, eu sei que eu vou chegar no final desse daqui, vou aplicar o simplex aqui e tal, vou chegar no final e vou conseguir um valor ótimo que eu sei que vai ser o mesmo valor ótimo desse problema. Valor ótimo de um, valor ótimo do outro. Você lembrou isso da aula? Legal, né? Mas o Munari, ele vai querer saber qual que é o P1, o P2 e o P3, tá? Porque ele quer saber qual que é a solução ótima deste problema que ele pediu para resolver esse. Mas ele quer saber qual que é o W1, W2, W3, né? Mas aí está no mesmo. Mas ele quer saber essa solução ótima, não só o valor ótimo. E aí você quebra mais um pouco a cabeça e lembra que não, de fato, o Munari também falou que quando eu estou resolvendo o método simplex e chego lá, né, na minha base ótima, a solução dual, né, também vai estar lá. E de fato, se eu aplicar o simplex nesse cara aqui, faço todos os passos, né, do simplex normal, quando eu chegar no ótimo, eu vou ter o meu X estrela, tá? Mas lembra que o meu dual também está lá. Como assim? Eu já mostrei spoiler para vocês, tá? A solução primal, a solução do dual, não tem nada a ver uma com a outra. Mas na iteração ótima do simplex, as duas vão sempre estar lá. Quando eu chegar lá, o P que eu vou calcular lá, para calcular depois o meu custo relativo, é exatamente a solução dual. Resolva esse problema, você mesmo, passo a passo pelo simplex, tá? E aí, quando você chegar na solução ótima, lá na base ótima, né? O que vai acontecer? Você vai calcular o X, tá? 5, 1 e 18, quero ver se essa solução é ótima ou não, calculo o meu vetor P, lá, CB transposto B a menos 1, 0, menos 20 e 0, calculo os meus custos relativos, todos maiores ou iguais a 0, solução ótima, acabou, tá? Então pronto. Ó, eu resolvi este problema aqui, o dual, tá? Resolvi esse daqui, cheguei nessa solução. Eu resolvi também o primal, tá? Ou seja, eu resolvi também esse daqui, resolvi, tá? E não foi à toa que eu vim aqui e troquei de W para P, tá? Pus os Pzinhos aqui, tá? Tá aqui a solução, tá? Para ficar até mais intuitivo, ó. Você já enxergar a coisa aqui. Qual que seria, então, a solução ótima do problema original? 0, 20 e 0, tá? Então, cuidado. Não é exatamente aquela ali, tá? Porque eu tive que colocar o problema na forma padrão. Então, é a solução, né? É aquela ali a menos de um sinal, só toma cuidado com isso. Veja que ele é max, ó. Então, para resolver pelo simplex, eu tive que, na forma padrão, ele virou min. Quando ele virou min, ó, o que virou a minha função min, né? Minimizar aqui, 50x1 menos 20x2,
menos 30x3. Então, eu troquei o sinal do meu custo da minha função objetivo. E veja que esse custo ele é usado aqui para calcular o P. Então, eu calculei o P usando os custos, né, todos com o sinal trocado, porque eu coloquei na forma padrão. Então, isso é só um detalhe aí, técnicozinho aí, né, para não confundir. Mas, resolver esse problema ia ser uma catástrofe, se você precisasse resolver à mão. Já resolveu o dual, ficou mais fácil. Bom, isso aí está indicando para a gente que dá para olhar para o método simplex de uma outra forma. Ou seja, a cada iteração ele estava calculando P, ele estava calculando S, ou seja, ele já estava calculando a solução dual para a gente. Tá? Inclusive, na ótima, a gente viu, tá? Vai ser a solução do problema dual, mas ele está sempre calculando a solução primal e dual. Então dá para a gente olhar para o método simplex de uma outra forma. Para entender isso melhor, vamos primeiro fazer um exercício. Eu vou pedir para vocês resolver o dual deste problema aí que está no slide. Então, o primeiro passo é achar o dual dele, usando a tabelinha de conversão, primal dual, e aí resolver o dual pelo método gráfico. Isso é para vocês verem que não tem nenhum problema. O método gráfico se aplica aí a qualquer problema de programação linear, inclusive o dual. Resolve o dual, acha lá a solução ótima dual e o valor ótimo dual. Pausa o vídeo, resolve você mesmo, passo a passo, depois você volta, tá? Despausa e continua para ver a solução aqui. Bom, o dual desse problema que a gente tem no enunciado aí é esse que agora está aqui à direita, tá? Vejam, o que era aqui, coeficiente de custo virou ali lado direito e vice-versa, o que era recurso aqui, que estava limitando, a minha solução agora está aqui na função objetivo. Um é min, o outro é max. E a primeira coluna aqui, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Vamos resolver agora o problema dual pelo método gráfico. Então, vejam, agora no método gráfico, as variáveis são P1 e P2, então tem uma aqui para P1, outra para P2, e começo desenhando as minhas restrições. Essa daqui seria a primeira restrição, a menos 2P1 mais 3P2 menor ou igual a 2. A segunda restrição é essa daqui, e lembrando que P1 e P2 tem que ser maiores ou iguais a zero. Então vai ser neste quadrante aqui, intersecção com as variáveis. Bom, esse é o meu vetor gradiente, e aí se a gente vai na direção do vetor gradiente, porque na direção do problema de Max, vai conseguir aquele ponto ótimo ali, que é P1 igual a zero, P2 igual a meio, com valor ótimo 6. Agora, eu quero usar essa solução aqui, tá, para mostrar uma coisa para vocês. Primeira pergunta, se a gente tivesse resolvido um problema primal, tá, e resolvido ele, na verdade, pelo simplex, que eu quero mostrar essa nova perspectiva do simplex, tá? Se eu tivesse resolvido ele pelo simplex, simplex vou colocar na forma padrão, entraram aqui as variáveis de excesso, e, se eu tivesse, achado o dual em cima aqui do cara na forma padrão, não tem nenhum problema, vejam que é exatamente o mesmo problema aí, na verdade, ele está modelando a mesma coisa, exceto aí por escrever um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma coisa. A solução ótima que eu consigo aqui é a solução ótima que eu consigo aqui. Então, coloquei na forma padrão aqui só para a gente resolver pelo simplex. Como a gente não vai ter uma base trivial para começar, veja, tem variável de excesso aqui, que daria uma solução básica, negativa, se eu começasse por aí, a gente vai precisar do Big M, duas fases, assumindo que eu resolvi pelo duas fases. Quando a gente chega lá na segunda iteração da fase 2, fiz vários passos, lá cheguei lá na segunda, calculo o meu XB, tá, usando a minha base ali, 6 e 9. Quando eu vou calcular o meu vetor multiplicador, deu lá, 0 e 0,5. Quando eu vou calcular os meus custos relativos, meio e meio. Tá, aí você fala, que maravilha, acabou, todos os custos relativos maiores ou iguais a zero, solução ótima encontrada, vou embora, tchau. Não, pera. Tem uma coisa aqui, que tá me chamando a atenção. P igual a 0, 0,5. P igual a 0, 0,5. Então, de novo, é o que eu já falei para vocês, quando eu resolvo um problema de programação linear pelo método simplex, eu estou achando a solução ótima dele aqui, do problema primal, tá? Ou seja, a solução ótima, desse cara aqui da esquerda, mas eu estou achando a solução ótima também do dual, 0 e 0,5. Então, o vetor multiplicador P, que apareceu lá no meio, do simplex, para a gente poder escrever a função objetiva em termos das variáveis não básicas, é, na verdade, a solução do problema dual. Então, a cada iteração do método simplex, a gente tem uma solução do problema primal,
tá? Que é uma solução primal aí factível, o xb sempre, né? Ó, xb sempre maior ou igual a zero, como o xn é zero, né? Então o x sempre maior ou igual a zero. Mas a gente tem também o p, que é sempre uma solução dual. Aí ela pode ser factível ou não. Na iteração ótima, ela é factível e ótima para o dual. Mas aí você pode parar e pensar, bom, mas se o p é essa solução dual, o que será que é o custo relativo, então? Porque o p a gente usa lá no custo relativo. Vamos fazer o seguinte, então, esquece um pouco, ó. Vamos primeiro substituir aqui no meu dual, tá? A solução que eu consegui lá, o 0,5. Então, pega aqui o probleminha dual, tá? Deixei ele na forma padrão aqui, só para poder relacionar lá com a iteração ótima do simplex. Vou substituir P aqui, ou seja, P1, 0, tá? E P2, 0,5. Então, ó, P1, né, menos 2P1, ou seja, menos 2 vezes 0, mais 3,05. Para a restrição 1, 2, 3 e 4, né, do dual do problema na forma padrão. Então, menos 2 vezes 0 mais 3 vezes 0,5. 1,5, tá? 1,5 menor ou igual a 2. Então, ou seja, esse lado de esquerdo aqui, né, eu tive uma folguinha, né, ele deu 1,5, e aí eu tive uma folguinha aqui de meio, né, porque isso aqui é menor ou igual a 2. Na segunda restrição, 3P1 mais, né, 2P2, vai dar quanto? 1, tá? Ou seja, 2 vezes 0,51. Então, ficou aqui apertado, ou seja, 1, né, do lado esquerdo, menor ou igual a 1. Então, eu satisfiz esse caso aqui, ó, na igualdade, tá? Eu não tive folguinha aqui, então uma folga de 0. Usando a mesma ideia lá, menos P1, tá? 0, né? P1 é 0, 0, 0, não teve nenhuma folga aqui, folga 0. Mas eu tive uma folguinha aqui de meio, tá? Nessa quarta restrição, porque, ó, 0 menos 1, né, vezes 0,5, menor ou igual a 0. Então, aqui eu tenho uma folguinha, né, nessa daqui, e nessa daqui uma folguinha, essas outras aqui, tá? Na igualdade. A gente consegue enxergar essas folgas, tá? Aqui no meu simplex, na solução ótima. Dá uma olhadinha aqui. Tá enxergando elas aqui? Olha isso aqui. S1 igual a 0,5, S4 igual a 0,5. Volta aqui. Qual que é a folga da restrição 1 do dual? Então, da restrição 1 e da restrição 4, custo relativo 1, custo relativo 4. Acho que a gente está enxergando mais uma coisa aqui, tá? A bruxaria aqui é pesada mesmo, ó. Vamos olhar para o problema dual, que eu consegui lá do problema primal na forma padrão, e eu vou colocar explicitamente as variáveis de folga aqui. Chamei de S, tá? Simplesmente porque foi a primeira letra que apareceu aí na minha cabeça, tá? Chamei de S. Podia ser qualquer Z, podia ser qualquer nome que você quisesse. Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Vou passar os caras pro lado de lá. Vou deixar S sozinho aqui, só para vocês entenderem uma coisa, ó. E aí eu peguei isso daqui, acompanha aí, você vai entender por quê. Passei para cá. 2 menos 2P1 mais 3P2. Vou fazer isso para todas as outras restrições. Então, simplesmente, né, isolei o S1, S2, S3, S4 aqui do lado esquerdo e passei tudo para o lado de lá. Isso aqui é familiar? Pensa o seguinte, ó, quem que é esse cara aqui? Quem que é esse 2? Tá? É exatamente esse 2, que era o quê? O C1. Né? Estou no problema dual aqui. Esse daqui é o C2. Esse daqui é o C3 e esse daqui é o C4. Então, aqui, ó, esse daqui é o C1 menos o quê? O que é isso aqui, ó? Isso daqui nada mais é do que o cara que estava aqui. Se você for ver bem, né, lembra de onde que ele vinha isso daqui? Era a primeira coluna lá do primal, né? Então, isso daqui era uma coluna menos 2, 3, lá no primal. E aí, eu multipliquei aqui, né, pelo P1, tá? P2. Ah, era uma coluna lá. O que é esse cara, então? Coluna A1, tá? A1 vezes P1, P2, ou seja, vezes o P. Então, isso daqui eu posso escrever, né? Para ser um produto interno, tá? Não ter conflito aí dos tamanhos, P transposto a 1. Não, mas pera. C1 menos P transposto a 1. C2 menos P transposto a 2. C3 menos P transposto a 3. C4 menos P transposto a 4. Isso é o quê? Custo relativo. Então, nada mais, né? Nada menos do que essas restrições duais aqui simplesmente estão me falando, né, sobre o custo relativo. O custo relativo é a folga das restrições duais. O custo relativo é a folga das restrições duais. Meu Deus, a bruxaria realmente é muito pesada aqui, ó. O custo relativo que a gente conhecia, que a gente conseguiu lá, né, como a taxa de variação do valor ótimo, né, quando uma variável entrava na base, papapá, que a gente conseguiu com uma manipulaçãozinha algébrica lá, nada mais é do que a folga, né, ou o excesso, tá, nas restrições duais. Exatamente isso. Então, a cada iteração do método simplex, a gente está calculando a solução básica lá do problema primal, a solução dual e
as folgas, né, ou o excesso, ou uma violação, lá na restrição dual. O que a gente pode dizer, então, se, né, o custo relativo é negativo? Ó, vamos olhar, lembra? Ó, vamos voltar a uma iteração. Eu não quero a última iteração, não, tá? Estou pegando a iteração 1, tá? Agora da fase 2, a penúltima, tá? Não é a iteração ótima. Nessa, como não era a última, né, o custo relativo, ó, era negativo para um dos caras. Mas o que é isso? Ó, vou pegar esse P, lembra? Ó, essa daqui é a minha solução do problema primal, uma solução factível, não é ótima ainda. Então essa daqui também vai ser uma solução do dual. O P é sempre uma solução do dual. Vamos substituir essa daqui lá e ver o que acontece. Ó, vou pegar agora essa, a P, menos 0,08, 0,62, e vou substituir aqui. E que eu vou conseguir? Ó, simplesmente substituição, tá, gente? Não tem nada demais. No lugar do P1, coloquei menos 0,08, e no lugar do P2, isso daqui. Olha as continhas que vai dar, né? Quando eu calculo esse lado esquerdo aqui, deu 2. Tá? Aqui 2 também, ou seja, nenhuma folga. Mas quando eu calculei o da terceira, ó, restrição, o que aconteceu? Ó, menos, né, vezes menos 0,8 aqui, 0,08 e aqui zerou. Só que essa restrição fala que o lado esquerdo tem que ser menor ou igual a zero, por essa restrição. Não é o que está acontecendo. Então tem uma violação de quanto? De menos 0,08, ou seja, o lado direito menos o esquerdo aqui. E aqui, quando eu pego o lado direito menos o esquerdo, aí deu uma folga, né? Ó, de fato, eu tenho uma folga de 0,62. Estou abaixo do zero, posso ficar abaixo do zero, e tem uma folguinha ainda de 0,62. Mas olha de novo, ó, menos 0,08 o S3 e 0,62 o S4. 0,08 na terceira restrição, 0,62 na quarta restrição. Então vejam que, de fato, a folga, né, ou a violação de uma restrição do dual é exatamente o que eu tinha aqui, tá, quando eu calculei o custo relativo. Então, a todo momento no método simplex, calculando a solução do primal, a solução do dual, e vendo se essa solução do dual viola alguma restrição. Se for negativo, ela está violando a restrição. Se está violando, eu tenho que, né, me livrar dessa violação. Então, a dualidade dá uma outra forma para a gente enxergar o método simplex. Então, ó, a solução dual é infactível, tá? A restrição lá corresponde ao custo relativo, né? E ela está violada, a gente viu. E aí, resumindo, é exatamente o que eu falei para vocês. A cada iteração do método simplex, a solução primal ela é factível, só que a dual ela é infactível. Por que essa dual é infactível? Porque eu tenho sempre um custo relativo negativo. Quando que ela não vai ser infactível? Ou seja, quando que ela vai ser factível? Na iteração ótima. E, na verdade, o ótimo acontece quando? Quando as duas são factíveis, ou seja, quando as duas são boas soluções, quando eu tenho uma solução que é factível para os dois problemas, tanto para o primal quanto para o dual. E aí a gente poderia até reescrever o método, tá? Em vez de falar de solução básica, factível, calcula uma solução básica para o problema primal. E aí, depois o que eu vou fazer? Calcular uma solução básica para o problema dual. Aqui é quem? O P, né, é igual ao CB transposto B menos 1. É exatamente a solução do dual. Factibilidade, né, do dual, de onde vem? Custo relativo. Se isso daqui for negativo, se algum deles for negativo, essa solução dual aqui está violando alguma restrição lá no dual. Não, todo mundo é maior ou igual a zero. Que beleza, tá? Então, quando eu calculo lá, né, qual é o mais negativo possível, ou seja, qual é o menor dos custos relativos? Eu estou tentando achar qual é a restrição dual mais violada, para fazer uma troca de base e aí tentar me livrar dessa violação. De resto, agora é tudo igual, tá? Na verdade, não mudou nada no método. As formulinhas são todas idênticas. É só uma outra forma de olhar para ele agora. Agora você sabe que cada iteração está resolvendo o primal e o dual. Tem uma solução primal, uma solução dual. Sempre junto. Você pode nem saber qual que é o problema dual. Você nem precisa escrever o problema dual. Eu escrevi aqui só para vocês acompanharem. Mas, né, a gente aplicou o simplex aqui por várias vezes em vários problemas. Nunca pensou no dual dele. Mas a todo momento, dada essa, né, relação de dualidade, eu estava já calculando a solução dual, que é nada mais nada menos que esse multiplicador P, e vendo se ele violava as restrições duais, mesmo sem conhecê-los. Então temos aí mais uma beleza aí da dualidade, tá? Então o método simplex que a gente viu até agora é por esse motivo, né, por manter sempre uma solução do problema primal que é factível, é chamado de primal simplex. É o simplex velho de guerra que a gente está acostumado, tá? Tem outros, tá? Tem o método dual simplex. O que seria esse método? Aí ele já troca, ele vai garantir que toda solução dual em cada iteração é factível, só que aí a solução primal, né, ela vai poder ser violada. Aí é outro tipo de método, a gente não vai estudar isso. Quem tiver interesse tem lá nos livros da bibliografia. Tem também o método primal dual simplex, tá? Que aí ambos podem ser
compatíveis, enfim, tem uma variação aí de métodos, tá, que recebem esse nome. Os mais comuns aí, os mais consagrados, né, o primal simplex, que é o que a gente viu, né, e o dual simplex aqui, que também é muito usado. O dual simplex, ele é principalmente aí usado dentro de algum outro método de otimização discreta, né? O simplex ele é usado bastante também para auxiliar aí na resolução de problemas de programação inteira, que a gente também vai ver aqui. E aí sim, aí o dual, né, pode ser mais eficiente aí que o primal, quando a gente está no contexto de programação inteira, usando, por exemplo, um método branch bound, que é um outro método que a gente vai ver também.